Olá, todos bem? O meu nome é Juliana Pado e vou compartilhar com vocês um relato de experiência. O nome do meu trabalho é Nós Vivemos no Mundo e com o Mundo e tem como subtítulo a leitura crítica dos meios de comunicação e a produção midiática na educação básica. Como vocês puderam ver no título, eu faço uma alusão ao Paulo Freire e ele é responsável por nortear todas essas discussões. Então vamos lá. Vou começar então por um passeio pelo que tudo que aconteceu. Da onde surgiu essa ideia? Pensando que a escola é um espaço em que a gente forma cidadãos capazes de olhar para o mundo de uma maneira mais questionadora e dessa forma intervir, eu propus para os alunos do ensino médio, de turmas multisseriadas, que pudéssemos olhar para um conceito da Bacega, que chama o mundo editado. Então eu propus, ao longo desse ano de 2015, que pudéssemos refletir não só para os bens culturais produzidos, mas também que pudéssemos produzir a partir de alguns elementos, né, críticos. A primeira coisa que eu trago é por que Paulo Freire? Paulo Freire, em um de seus textos, ele diz assim: a tecnologia é um elemento importantíssimo para a afirmação de qualquer sociedade, não importa a época, porque representa a prática natural do processo criador em que os seres humanos se engajam no momento em que forjam o seu primeiro instrumento com um mundo que transformam. E aí, então, em tempos que tantas pessoas elas demonizam e outras divinizam a tecnologia, eu trago de novo Paulo Freire para a gente pensar o seguinte: quanto maior vem sendo a importância da tecnologia hoje, mais se afirma a necessidade de rigorosa vigilância ética sobre ela, de uma ética a serviço das gentes de sua vocação ontológica, a do ser mais, e não de uma ética estreita e malvada como a do lucro e do mercado. Então eu trazia para os alunos alguns textos e algumas problemáticas para a gente discutir sobre isso. Então, aí está uma das frases, né, uma das passagens do texto da Bacega que promove toda a nossa discussão ao longo do ano de 2015. Se o mundo a que temos acesso é este, o editado, é nele, com ele, para ele, que se impõe construir a cidadania. O desafio, então, é como trabalhar esse mundo editado, presente no cotidiano, que penetra ardilosamente em nossas decisões e que, pela persuasão que a caracteriza, assume o lugar de verdade única. Bem, diante disso, eu apresento para vocês algumas coisas que fizemos. Dentro do universo dessa leitura crítica, então, eu trazia para os alunos vários textos. Aqui nós temos alguns, né? Nós temos publicidades, nós temos histórias em quadrinhos, noticiários televisivos. Era uma preocupação minha que eles pudessem experimentar diferentes tipos de textos e fizessem uma leitura dos discursos que estavam ali subjacentes. Então, a partir disso, a gente pensava, por exemplo, na relação capa de revista e nicho. Então, aqui a gente tem uma brincadeira, né? Os alunos trouxeram a Tititi como uma referência ali de produção, de texto na mídia impressa e que tem muitas vezes um acento, né, vamos dizer assim, para explorar o exagero, o distorcer. E aí o que nós tivemos? Um grupo de alunos que criou, em vez de uma revista como a Tititi, uma revista como a Trololó, em que trazia memes e esse universo também jocoso. Depois, um outro grupo, observando essas revistas masculinas, ou melhor, revistas quase sempre com acento para o público masculino, que traz os grandes carros, fizeram uma crítica ao que seriam as máquinas para o público feminino. Então, trouxeram várias revistas, uma revista que chamava Máquina, com vários produtos ligados à culinária, né? Produtos de alta performance, como a batedeira e tal. E a ideia não era totalmente ao contrário, né? Em vez de colocar a mulher nesse lugar da cozinha,
era ironicamente construir ou desconstruir esse lugar. Então era muito interessante não o produto em si, mas a reflexão sobre tudo isso. E aí nós temos aqui outros exemplos, né? Fanzine, disquete, história em quadrinhos, cartazes. Fizemos simulação de como poderia ser uma manipulação midiática, vários vídeos, roteiros. E aqui eu tenho um vídeo, né, que eu convido vocês a assistirem, tá no YouTube, para quem leu o artigo, tá o link lá, que chama Você é o que você compartilha, em que uma aluna também traz esse jogo, né, entre o que se diz e o que se pratica. E aqui eu tenho alguns exemplos, né? Eu trago para vocês alguns exemplos a partir de uma leitura crítica que nós fizemos do caso do menino sírio, né? E aí a discussão era, se nós fôssemos produzir um cartaz de conscientização que deslocasse do lugar comum, que diz vamos nos conscientizar, vamos pensar, vamos rever a questão dos refugiados. Como que poderia ser feito isso com apelo para o verbal e para o visual que pudesse instigar? Então, a gente tem aqui um exemplo de uma aluna que se apropriou da imagem que nós tínhamos do menino às margens do mar e um monte de bandeiras ao lado, como se fosse um espetáculo, e a pergunta, qual é a próxima atração? Uma outra aluna, ela acabou brincando com essa conscientização, esse caso fatídico que leva a um outro olhar, e ela coloca morrer para nascer num mundo melhor, e aqui não é uma questão de viés religioso, não, mas de como um desejo que o mundo, olhando para isso, né, em que a gente tem uma vítima, traga uma conscientização maior. A mesma aluna, ela faz em que ela recorta vários fragmentos de jornais e coloca tudo isso em evidência, mas ao mesmo tempo trazendo essa discussão, o que está em foco? É a discussão, o que é importante a gente pensar, ou só essa polemização em torno da criança, né? Então, problematizava isso. Uma outra aluna, ela, por meio do Photoshop, ela foi montando várias personagens, vamos dizer assim, né? Entre aspas, né? Não são personagens, são pessoas do nosso mundo real que acabam migrando de alguma forma e que muitas vezes essa esperança de um mundo melhor, ela acaba naufragando, né? E ela traz no seu título, A Esperança Morreu na Praia. Um outro aluno, que traz também essa discussão do espetáculo da humanidade, né, de todo mundo um certo distanciamento, todos os holofotes para aquilo, mas na verdade o que é mais importante não está. Mais um, Estamos Todos no Mesmo Barco, também uma montagem. E eu finalizo aqui então, como só um convitezinho para a leitura desse artigo e que a gente possa conversar desse momento que foi tão importante, né, para mim, com os meninos ao longo do ano. E no artigo eu trago, né, essa discussão do que foi para eles investigar e pensar o quanto estamos imersos num mundo que exige um olhar crítico para o que é produzido nas diferentes mídias e como também, enquanto sujeitos, podemos produzir.